E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Moacir, a gente vai estar falando hoje sobre vinda da família real portuguesa para o Brasil. Quando a gente pensa em vinda da família real portuguesa para o Brasil, você tem que entender uma coisa muito simples. Os acontecimentos na Europa influenciam decisivamente todo o acontecimento aqui no Brasil. Para você ter uma noção, nessa época o Brasil é colônia de Portugal. O Brasil passou por um ciclo de ouro onde a riqueza fluiu para Portugal naturalmente, e após esse ciclo do ouro, o Brasil entrou numa grande crise econômica, a colônia empobreceu e Portugal sofreu esse abalo devido principalmente ao tratado chamado Panos e Vinhos. No início do século XIX, acabou de acontecer a Revolução Francesa, que ocorre no fim do século XVIII, em 1789. Como você bem sabe, Napoleão aparece nesse cenário, liderando a França numa série de conflitos. As guerras napoleônicas colocaram a França revolucionária contra a Inglaterra. Mesmo após dezenas de vitórias em solo europeu, Napoleão não tinha condições de vencer a Inglaterra devido à superioridade naval inglesa. Mesmo em Trafalgar, em 1805, Napoleão não consegue derrotar com a frota francesa e a frota espanhola toda a frota inglesa. A solução foi levantar o bloqueio continental. O bloqueio continental, em 1806, proibiu todos os países da Europa de realizar o comércio com a Inglaterra. O grande problema é que esse acordo vai influenciar decisivamente Portugal. Portugal, desde 1703, Tratado de Methuen, é aliado inglês. O maior parceiro e o único aliado efetivo de Portugal nessa época é a Inglaterra. E isso deixou o governo português entre a cruz e a espada. Por quê? De uma razão muito simples. Portugal precisava e muito da aliança com a Inglaterra, e isso vai colocar uma situação muito simples. As opções de Portugal são simples: ou mantém o acordo com a Inglaterra e sofre uma invasão de Napoleão, ou rompe o acordo com a Inglaterra e sofre a possibilidade de perder o Brasil. Nesse cenário, Dom João VI resolveu ser prático. De que forma? Dom João VI resolveu transferir toda a família real portuguesa para o Brasil, trazendo a estrutura do Estado português para o Brasil. Seus objetivos são simples. Quais são os objetivos dele? Os objetivos de Dom João VI é apenas trazer a estrutura do governo português para cá, onde era a principal colônia de Portugal, ao mesmo tempo que ele manteria o governo se afastando de qualquer disputa territorial em solo europeu, fugindo tanto da pressão de Napoleão quanto da influência inglesa. Ao chegar ao Brasil, Dom João, a primeira coisa que faz é abrir os portos às nações amigas, no caso, a Inglaterra. A abertura dos portos em 1808 representa o fim do pacto colonial. Logo em seguida, ele libera o alvará de indústria e comércio. Em 1810, ele assina tratados com a Inglaterra. Tratados de comércio e navegação, onde a Inglaterra passa a ser tratada como nação favorecida, pagando menos impostos, vai pagar 15% de impostos no comércio do Brasil, contra 16% de Portugal e 24% de demais nações. E você tem um tratado de aliança, onde Portugal se compromete um dia, quem sabe, talvez, lenta, gradual, seguramente, acabar com a escravidão no Brasil. O detalhe é que a chegada de Dom João VI vai inverter o eixo, onde o Brasil vai se tornar a sede do reino português. Com isso, investimentos e estruturas serão criadas aqui. Dom João VI, ao transferir a estrutura do Estado português para o Brasil, ele está pensando na preservação do governo português, ao mesmo tempo que ele está pensando na preservação do seu reino. Dom João VI, ele faz uma série de melhorias e criações do Brasil, porque agora o Rio de Janeiro se torna a sede do governo português. Obras como Quinta da Boa Vista, como a Casa da Moeda, o Banco do Brasil, a liberação da imprensa no Brasil, mesmo com censura, a criação da Universidade de Medicina, criação de escolas no Brasil, todas essas estruturas, todas essas obras, o Jardim Botânico, o Zoológico, são necessárias porque nesse momento Portugal coloca o Brasil como sede do seu reino. Dom João VI, ele coloca o Brasil como sede do reino português. Isso é consolidado com a elevação do Brasil na condição de Reino Unido com Portugal e Algarves, onde o Rio de Janeiro passa a ser a capital de Portugal. A missão artística francesa que vem aqui em 1816 vai retratar o cotidiano de um soberano que vai abandonar a Europa para morar em sua colônia, que é um caso único na história, onde um rei europeu
passa a governar o seu reino na Europa a partir de uma colônia na América. Dom João VI não demonstrava o menor interesse em voltar. Isso se explica na anexação, por exemplo, da província Cisplatina e da Guiana Francesa, posteriormente devolvida, que na visão de Dom João VI são represárias devido às invasões ao território português feito por França e Espanha em 1807 e 1808. O grande problema nessa situação é que, ao passar do tempo, Dom João VI se tornou altamente popular no Brasil e proporcionalmente impopular em Portugal. Em 1820, militares, maçons e burgueses tomam o poder em Portugal. É a Revolução Liberal do Porto. A Revolução Liberal do Porto parte do seguinte princípio. Que princípio é esse? A exigência do retorno de Dom João VI a Portugal, fechamento dos portos do Brasil e rebaixamento da condição de colônia, e a exigência de uma monarquia constitucional em Portugal. Dom João, a princípio, não aceita esses termos, porém ele é obrigado, devido à conjuntura dos fatos, a retornar a Portugal. O problema e o detalhe, e é aí que eu quero que você visualize para a gente poder dar o próximo passo, é que Dom João, ele sabe que essas medidas no Brasil não serão aceitas. Ele sabe que nesse momento haveria uma ruptura, principalmente devido a uma série de fatores como a independência da América Latina, a independência dos Estados Unidos e o processo de iluminismo que se espalhou por toda a região da Europa e muitas regiões da colônia. O grande problema é, retornar a Portugal seria um ato de ruptura. Recolonizar o Brasil é um ato de ruptura que as elites brasileiras não aceitariam de bom grado. Nesse momento, ele resolve deixar o seu filho. Dom Pedro, na época, um garoto, ele fica com a incumbência de governar o Brasil. Dom João, ele retorna a Portugal, porém sabendo que o fim desse processo político não seria totalmente pacífico para todo mundo. É isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado e vou pedir para vocês continuarem nosso papiro, nosso estudo. Até nossa próxima aula.